Esse é o canal do Saião. Quero convidar de você a sua atenção, porque hoje estamos aqui em paz. Porque eu sou pacifista. Como lidar com a situação de conflitos, de desencontros no mundo complicado, quando a gente tem o desafio de estar em sintonia com a fé, produzir a paz, mas num ambiente tão delicado. Pois é, pessoal, olha, a coisa é difícil, é complicada, e até eu tenho aqui uma, vamos dizer, sobra de munição da guerra da Ucrânia. Olha, que eu tive a oportunidade de receber ao estar em sintonia com os que sofrem ali naquela região, e essa aqui realmente é uma marca de munição, né, que foi ali usada e que foi transformado numa, vamos dizer, uma peça de arte, meio que de súplica para que a gente tenha o fim da guerra. E a gente então começa a pensar sobre isso. Saiam, mas vamos lá. O que é esse negócio de ser pacifista? Como é que a gente compreende isso? Pois é. Muitas pessoas me perguntam, e perguntam praticamente toda semana, mas olha, professor, como é que é isso? O senhor não concorda com tal atitude, mas a gente não precisa, às vezes, de fazer isso, fazer aquilo, por causa da realidade que está à nossa volta. Como é que fica essa questão da paz? Então vamos lá. É verdade que nós vivemos num mundo difícil e ninguém pode viver numa situação de ilusão quando a gente imagina, por exemplo, que a gente consegue, de alguma maneira, manter a ordem social e até mesmo a realidade, né, vamos dizer, daquele contexto onde há pessoas mal intencionadas que querem realmente fazer o mal, sem que a gente busque algum tipo de proteção. Por isso, em tudo quanto é lugar no mundo, as pessoas têm uma maneira de proteger a sua vida, proteger a sua família, proteger o seu espaço, a sua propriedade, as suas coisas, quer seja de uma maneira defensiva ou, às vezes, até mesmo indo além disso. Pessoas que protegem a sua casa com, por exemplo, cachorros, há pessoas que protegem por meio de segurança de vigilância, há pessoa que tem até mesmo pessoas contratadas para fazer esse serviço, e é verdade, é ilusão imaginar que no mundo com tantos problemas, conflitos e gente mal intencionada, a gente consiga ter paz sem nenhum uso de força, por exemplo, sem nenhum uso policial, sem a realidade de um exército, por exemplo. Então, isso faz parte da realidade. Tanto é que quando a gente lê o Novo Testamento, a gente vê, por exemplo, um indivíduo que era um militar como Cornélio, quando ele recebe a fé, não é dito para ele: agora que você tem a fé, você não pode mais estar nessa função. Isso não é apresentado para ele. A gente vai encontrar, né? Alguém esse dia falou, mas saiam nos discípulos de Jesus uma vez, Jesus não disse para ele levar espadas, né, e se prepararem. Sim, eles não iam atacar ninguém, nem estavam pensando nisso, e também o tipo de espada que se pensa ali é uma coisa, vamos dizer, uma espécie de facão para poder andar em regiões mais inóspitas, não é exatamente algo que a gente possa chamar de uma coisa de arma no sentido militar da palavra, né? E aí a gente encontra esse cenário. E quando alguém lê a Bíblia, até vai dizer, não, mas não aparece lá o Senhor dos Exércitos, não existem as guerras lá no Antigo Testamento, e a gente até não lê no Novo Testamento a ideia de batalha, inclusive tem batalha final, o desfecho da história, a batalha do Armagedon. Então, como é que a gente é pacifista com tanta realidade de guerras e conflitos, insegurança, na realidade, no mundo de hoje, diante de tantas coisas problemáticas e até mesmo com tantas discussões de maneira direta ou indireta na própria Escritura Sagrada? Pois é, então vamos entender como é que a gente deve avaliar esse cenário, essa situação. Está claro que num contexto que a gente vive, num mundo caído, é impossível alguém viver, digamos, num paraíso. É um sonho muito além da realidade que a gente possa dispensar qualquer uso da restrição da força, desculpa, do mal pela força de uma maneira ou de outra. Então, isso não está me dizendo aqui que não deve ter mais polícia de jeito nenhum, que não pode ter
soldado no exército, que não pode ter alguém trabalhando como segurança. Não é essa a ideia. A questão é como é que a gente lida com isso. Então vamos lá, preste bem atenção no que a gente vai falar. Quando nós lemos a Escritura e quando nós pensamos nos grandes pensadores e pessoas que marcaram a história humana, a gente observa que, infelizmente, nós lidamos com conflitos, com guerras, com situações que, vamos dizer, é o remédio amargo que se tem que tomar numa situação muito difícil. Mas, preste atenção, em nenhum momento a gente vê no pensamento bíblico, especialmente no desfecho bíblico, uma espécie de satisfação da guerra pela guerra. Você não tem uma ideia de que esses conflitos são algo desejável, que chama a nossa atenção. Não, são tipo um vale escuro que nós temos que atravessar e, se possível fosse, a gente evitaria isso. Então você vai observar que na história de Israel, por exemplo, apesar do fato de Israel conquistar com batalhas a terra prometida e ali trazer juízo de uma maneira particular sobre os povos naquele contexto e sofrer juízo de Deus no momento da invasão de impérios poderosos como assírios e babilônicos, não existe uma proposta de um Israel expansionista que deveria sair por ali conquistando outros povos e dominando e ampliando. Ou seja, não existe uma ideia que o reino, o domínio divino se daria dessa maneira. Até na conquista de Jericó, existe toda uma argumentação de que isso não poderia acontecer por interesses econômicos, que é o combustível da guerra. Por isso, por exemplo, Acã, com a sua família, acaba punido, porque não se pode fazer uma batalha ali com interesse na pilhagem e nos saques. E quando a gente vai e chega no contexto do Novo Testamento, aí a coisa entra num perfil que merece uma atenção a mais. Por quê? Porque apesar daquilo que envolvem as batalhas, os elementos históricos que não são, veja, não é porque o texto descreve que é algo que a gente celebra. Não é porque o texto descreve que aquilo é normativa, que ela é a descrição da situação terrível em que o ser humano encontra desde Caim e Abel. Mas não era para ser assim, aquilo não é desejável. Então o que me parece preocupante é que um grupo de pessoas, até mesmo da comunidade religiosa, parece fazer duas coisas que são muito estranhas na Bíblia, que é pensar a guerra pela guerra e até mesmo ter uma espécie de apreciação, um desejo pelo combate, como se isso fosse algo que a gente pudesse usufruir dele. A ideia bíblica é que esse conflito entre as pessoas é decorrente não só do pecado como Caim e Abel, mas quando você lê a decadência do ser humano em Gênesis capítulo 6, você vê que a terra estava cheia de Hamas, ou seja, violência no hebraico. A marca do pecado está associada não só com imoralidade, com uma atitude de afastamento de Deus, mas também com violência quando se desdobra isso na relação entre os seres humanos. E quando os profetas começam a trazer com clareza o sonho escatológico bíblico que vai se concretizar no futuro, eles falam do Messias como o príncipe da paz. Eles falam de uma realidade quando a Síria, Israel e Egito estarão juntos diante do Senhor. Eles falam de uma realidade que é o fim da guerra, né? Em Isaías capítulo 2, as espadas se tornarão em arado. Então o desejo do coração de alguém que está em sintonia com essa melodia bíblica é: não vejo a hora de ver o fim da guerra. Eu quero paz, eu quero ver aí a vitória da paz por toda parte, eu quero ver o triunfo, quero ver, né, como a gente vê, né, a paz voando por toda parte. Eu desejo ver o fim da guerra, eu quero ver o nome da cidade, Jerusalém, a cidade da paz, se tornar uma realidade. Agora, aprofundando o assunto, quando a gente chega no Novo Testamento na pessoa de Jesus, pessoal, quem que é um discípulo de Jesus? É alguém que tem a pessoa de Jesus como sua referência. Não são só os discursos de Jesus, ou a teologia dos evangelhos, ou a teologia das cartas, é a maneira de Jesus viver. E aí chama a atenção.
Porque num contexto romano, adivinha o que mais se falava na época? Nós temos paz. Pax Romana. E aqui a Pax Romana. Essa é a Pax Romana. É a paz mantida pelo poder militar, que quem ousar levantar a cabeça contra Roma é assassinado e morto na hora, como aconteceu com a própria condenação de Jesus debaixo do poder de Pôncio Pilatos. Mas o que é que a gente aprende com Jesus? Do ponto de vista pessoal, Jesus disse, pessoal, aquilo que provoca guerra no mundo não é algo externo, é algo interno que está dentro de nós. Então, a mudança do cenário é que a nossa batalha, a nossa guerra em Efésios 6 não é contra pessoas, é contra poderes espirituais da maldade. A nossa guerra é vencida de joelho no chão, a nossa guerra é vencida em oração, a nossa guerra é vencida espiritualmente. E a semelhança de Jesus, que mesmo humilhado não revidava, o comportamento do cristão deve ir na mesma direção. Os frutos da carne envolvem o quê? As obras da carne, em oposição aos frutos do Espírito, envolvem ira, maldade, ódio, todas as coisas associadas com esse negócio dessa violência absolutamente dispensável e inadequada. Se temos que fazer alguma coisa para conter o mal, fazemos, sabe como? Mais ou menos como o médico faz uma cirurgia. O médico que tem prazer de cortar a barriga da pessoa, que acha legal ver sangue e fala, não vejo a hora de cortar outra barriga, essa pessoa não está bem na sua emocionalidade. O médico ele precisa fazer isso, mas o objetivo dele é ver a pessoa bem. O objetivo é ver a pessoa curada. O objetivo é que não haja mais doença. Por isso é muito estranho que alguém tenha qualquer satisfação, prazer e uma espécie de relação afável com qualquer nível de violência. E olhando para o cristianismo primitivo, o que a gente vê? Esses discípulos de Jesus, os apóstolos, a igreja primitiva, eles são perseguidos pelos religiosos de Jerusalém, eles são perseguidos pelos romanos, eles são presos, e vejam, eles nunca tomam uma atitude de retaliar isso, nem mesmo de buscar alguma atitude por meio de uma tentativa de confrontar César, de mudar alguma lei. A vitória deles se dá de uma outra maneira. E quando a gente olha para a realidade, o que a gente descobre? Como a violência gera violência. Como uma palavra dura semeia ódio e ela é devolvida assim. Não é só o que a gente fala, mas como a gente fala. Como o mundo tem se multiplicado em células de ódio de uma maneira triste, assustadora e doída. Então, o que a gente precisa fazer? Sabe um organismo que tem câncer e que está todo tomado? De repente, a gente precisa transformar uma célula cancerosa do mal em célula do bem, recuperada. Alguém que não semeie mais ódio, alguém que não semeie discórdia, alguém que associe a verdade com amor fraternal verdadeiro, que se torne terapêutico, vivo, levando as pessoas a uma postura semelhante à de Jesus. E para terminar, eu acho tão interessante que essa igreja perseguida, essa igreja quando os mártires morriam cantando, essa igreja que diz, que vai dizer que o sangue desses mártires são a verdadeira semente da igreja, essa igreja que se preocupava em nunca devolver o mal com o mal, depois a gente vai ver desdobramentos terríveis na história. Pessoal, preste atenção, no século XVI para o século XVII, não é o século XVII, as guerras religiosas da Europa, atenção, 1/3 da população morreu por guerras religiosas, que foram encerradas em 1648 com a Paz de Westfália. Enquanto a gente vê esse episódio triste, eu termino aqui a minha palavra pedindo paz e sendo um pacifista convicto em relação à minha atitude pessoal diante das circunstâncias da vida. Eu me lembro de Dirk Willems, um menonita holandês que em 1569 estava preso. E, de repente, no momento que ele teve oportunidade, ele conseguiu fugir da prisão. E fugiu. Mas o seu perseguidor, ali nos tempos de Inquisição, foi atrás dele. E ele estava ali fugindo, só que era inverno. E eles então atravessaram um lugar sobre um lago que estava tudo congelado. E quando ele estava ali conseguindo escapar, o seu perseguidor, chegando atrás, de repente o gelo quebra e o perseguidor cai dentro da água. Naquela hora,
Dirk Willems podia pensar: puxa, graças a Deus, Deus derrubou meu inimigo, eu estou livre. Mas ele disse: eu não posso deixar aquele homem morrer. Ele voltou, tirou um indivíduo, livrou-o da morte e por causa disso foi aprisionado e levado de volta para a prisão. Aquilo que representa o poder do evangelho nunca foi o poder de Roma. O poder do verdadeiro evangelho nunca foi um poder político. O poder do verdadeiro evangelho nunca foi o poder da espada que Jesus mandou Pedro guardar quando ele atingiu a orelha de Malco. Por isso, meu apelo e o meu coração para vocês é: seja um agente de paz. Então, paz, peace, salam, shalom para todos, e que o Deus bondoso que promete uma eternidade, uma redenção, quando não haverá mais guerra, nem conflito, nem dor, e teremos paz perfeita e paz permanente, abençoe a vida de todos nós. Amém.